Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós estamos aqui nesse dia para ministrar uma aula sobre a Páscoa, tendo como base essa data que nós estamos comemorando, nesse tempo que nós estamos comemorando, e como parte também do nosso programa do Centro Metodista de Capacitação, linkado aí à nossa escola dominical. Nós estamos aqui nesse momento para estar ministrando esse tema para você. Espero que você seja ricamente edificado com ele, que você possa aprofundar um pouco mais o conhecimento acerca da palavra de Deus, do contexto histórico da palavra de Deus, em cima desse tema, dessa data, que é uma data muito especial e que ela é comemorada e ela é praticada em todo o mundo cristão. Amém? Então vamos lá nesse período aqui, nesses poucos minutos que teremos, que a gente possa estar compreendendo um pouco mais de tão importante fato que marca nossas histórias enquanto povo de Deus. Amém? Eu quero começar essa aula falando um pouco sobre o significado de Páscoa, sobre o que o nome Páscoa ele representa, né? Esse nome Páscoa na Bíblia hebraica, ele vem de um derivado de um substantivo chamado Pessah. O que esse Pessah ele significa? Esse Pessah ele está relacionado com basicamente dois significados. Pessah ele liga, em primeiro lugar, ao ritual em si, que é a celebração da festa mais antiga do calendário bíblico, que é justamente a Páscoa. Então, está relacionado ao ritual, mas também está relacionado à vítima do sacrifício, ou seja, aquele que é sacrificado no ato desse ritual, né? Isso é o Cordeiro Pascal, que é chamado Cordeiro Pascal. Então, o significado de Páscoa, da palavra Páscoa, está relacionado com aquilo que ela significa. Até para que você entenda um pouco sobre isso, na Bíblia, o nome de uma pessoa ou uma instituição é sempre um dado importante daquilo que eles representam, né? O nome não é desvinculado daquilo que representa o ato em si. Então, na Bíblia o nome não é um simples rótulo de uma situação, de uma pessoa, de alguma coisa, como se fosse uma fachada publicitária, não. O nome, ele exprime na realidade aquilo que encarrega e representa aquela situação. Então assim é o nome Páscoa. Quando nós falamos em Páscoa, ele está relacionado àquilo que realmente ela representa. Então, o termo Pessah, ritual e a vítima. Essas duas coisas são importantes e aí você vai entender o porquê e a gente vai trabalhando esse conceito. Esse substantivo Pessah, ele vem variado do verbo passar. Esse verbo é um verbo que está relacionado a passar por cima, a saltar, está relacionado ao significado de travessia. Então, essa variante verbal, que é esse passar, ele é o mais comumente usado. Na verdade, é isso que a Bíblia ela diz quando ela está relacionada à Páscoa. Então, Páscoa, nós podemos entender que está relacionado como saltar por cima de algo, como atravessar por algo. Está relacionado a você passar por cima. Eu sei que comumente a gente tem esse entendimento de Páscoa como passagem, certo? Quando nós falamos em Páscoa, a primeira coisa que vem na nossa mente é justamente o momento em que o povo de Deus, né, o povo hebreu, saiu ali do Egito, aquele ritual de passagem da liberdade da escravidão para a liberdade. E tem a ver mesmo, está relacionado a isso, essa questão de Páscoa. E falando isso, vamos entender um pouco esse contexto da origem da Páscoa. Você entendeu um pouco sobre a palavra Páscoa, que ela representa justamente o ritual dessa festa de comemoração de passagem, mas lembrando também que ela leva em consideração a vítima, ou seja, o Cordeiro Pascal, aquele que é o alvo de sacrifício no meio dessa situação. Então, falando sobre a questão da origem da Páscoa,
O texto mais clássico que nós temos, na verdade o texto que vai exprimir tudo isso, é o texto lá de Êxodo capítulo 12, tá? Que vai ser também a base aqui da nossa aula, da nossa conversa. Êxodo capítulo 12 foi onde Deus ele transmite a ordenança a Moisés, para que Moisés transmita para o povo sobre a 10ª praga do Egito. Você se lembra da história? Né? O povo de Deus, escravo ali no Egito, clama a Deus, Deus levanta Moisés como libertador, Moisés e Arão vão até Faraó, e ali Deus vai se manifestando através de Moisés e através de Arão, e através de pragas que Deus envia até o Egito. E culmina com a 10ª praga, que era justamente a morte dos primogênitos. E a morte dos primogênitos, ela é o contexto dessa aula, desse tema que nós estamos tratando hoje, dessa Páscoa. Deus, ele dá algumas orientações para Moisés transmitir ao povo sobre como seria o ritual da celebração da Páscoa. Então, algumas coisas aconteciam, né? Um cordeiro deveria ser imolado, o cordeiro deveria ser sacrificado e retirava-se o sangue desse animal e, você se lembra, com o sangue desse animal se ungia as entradas da casa, os umbrais da porta com o sangue desse animal. Mas também se assava a carne desse animal e com a carne fazia-se o banquete para a família ali reunida. Né? Então esse banquete ele era oferecido com pães ázimos, que são os pães asmo, pão sem fermento, e também com ervas amargas. Então o que acontece? Essa foi a orientação que Moisés fez em relação ao cordeiro, como deveria ser o ritual da Páscoa. A Páscoa ela não deveria ser comemorada de qualquer forma, existia uma forma de ser. É importante que você entenda isso. Mas alguns detalhes que a palavra de Deus ela vem expressar para nós, que também deveria acontecer no momento desse ritual. Então, a orientação de Deus através de Moisés para o povo foi: olha, vocês devem comer apressadamente. Então, o primeiro entendimento que se tinha é que aquele era um momento ritualístico, era um momento solene, mas ele também era um momento que expressava pressa. Vai guardando aí. Outro ponto importante, Deus disse para Moisés que eles deveriam ter vestimentas de viagem. Lembra-se que não foi um ato automático do povo sair do Egito, não foi um ato automático o povo bater em retirada depois das pragas, mas a cerimônia da Páscoa ela estava envolvida nisso. Ela envolvia também fé. Se você pensar, se você analisar bem, Deus estava gerando ao coração daquele povo uma sensação, um sentimento de que realmente aquilo que estava prevendo iria acontecer. Então eles deveriam comer a Páscoa rápido, eles deveriam ter vestimentas de viagem, eles deveriam ter vestes amarradas nas cinturas, eles deveriam atar as sandálias aos pés, amarrar as sandálias aos pés e também ter um cajado de pastor na mão, ou seja, eles estariam prontos para a saída. Então olha que interessante, aquilo que envolvia a Páscoa não era simplesmente um ato ritualístico por si, mas ele também gerava fé nas pessoas. Quando eles se prepararam para a Páscoa, eles entendiam que eles estavam preparados para ser livres, para sair daquela situação. Agora, olha que interessante, né? Quando a gente olha para essa Páscoa de Êxodo capítulo 12, daqui a pouco nós vamos ler alguns versículos, você vai ver que parece que o objetivo dessa cerimônia era pedir proteção divina. Lembre-se que na cabeça do povo, e na verdade essa foi a ordem de Moisés, eles não tinham em mente que Faraó iria libertar o povo, deixá-los ir depois da 10ª praga. Ora, já tinha acontecido 9 pragas, e que garantia eles tinham de que após a 10ª praga, Faraó iria liberá-los e eles iriam poder seguir jornada. O que eles tinham naquele momento, na representação desse rito de Páscoa, era o sentimento, a sensação de que Deus iria protegê-los diante de uma tragédia que estava para acontecer. Olha, o anjo da morte vai passar e
os umbrais das portas, o que vai garantir que ele não vá ceifar a vida do primogênito daquela família, da família dos hebreus, a garantia é o sangue do Cordeiro Pascal. Então, naquele momento, para a família hebreia, para o povo que estava envolvido com a Páscoa, na comemoração da Páscoa, a Páscoa ela estava relacionada à proteção. A proteção de um exterminador que iria estar passando no meio do povo. E quando a gente entende esse contexto, a gente vê que o conceito de Páscoa ele se amplia, porque o conceito de que Deus iria protegê-los mediante a um clamor era um contexto que ia além da questão do povo do Egito em si. Tem algumas passagens, algumas referências, onde lá em 1 Samuel, por exemplo, no capítulo 13, versículo 17, existia um momento onde que o povo estava sendo assolado pelo povo filisteu, o povo de Deus sendo assolado pelo povo filisteu, e ali eles clamam a Deus contra o exterminador, contra aquele que poderia vir contra eles. E interessante é que a palavra hebraica ali, usada naquele momento, é Masherit, que significa justamente o exterminador. E é a mesma palavra que é usada em Êxodo. Ali, o povo clama contra o exterminador, e depois, mais para frente, o povo clama contra outro tipo de extermínio na vida deles. Isso é interessante dizer, porque o conceito de exterminador está relacionado a ser liberto, a ser livre de qualquer tipo que seja de extermínio na vida deles. Qualquer tipo de agressor, um tipo de enfermidade, uma desgraça, uma peste, um acidente. Então, o conceito de Páscoa, o conceito de proteção, ele é muito amplo diante do povo de Deus, olhando para esse contexto que nós estamos falando aqui de Êxodo. Então, o sentido de Páscoa naquele tempo, Páscoa estava relacionado para o povo como uma proteção. Então, eles celebravam a Páscoa entendendo que Deus os livraria do mal que estava para acontecer. É importante que a gente entenda isso. Isso está relacionado à origem da Páscoa. Então eu quero reforçar isso para você, retomando aqui algumas coisas. Então Páscoa é uma cerimônia onde o povo de Deus estava buscando livramento contra um tipo de extermínio. Certo? Então fica por aí. Então o que acontece? Seguindo um pouco, a gente conhece a história, o povo foi liberto, o povo seguiu, o povo ele entrou na Terra Prometida. Então a gente vai ver agora como que a Páscoa, a ordenança da Páscoa, ela foi dada com um processo de continuidade ao povo. Então o povo de Deus deveria continuar a celebrar essa Páscoa. Agora olha que interessante, se o contexto, o significado de Páscoa para o povo naquele momento estava relacionado ao livramento que eles teriam da morte, não necessariamente a um livramento de saída da Terra Prometida, a gente vai entender que a Páscoa ela recebeu uma ressignificação com o passar do tempo. Então eu quero tratar com você aqui nessa aula, falar um pouco também de outros contextos do povo, ou seja, de outros momentos do povo, onde essa Páscoa ela foi celebrada. Então, ela foi celebrada ali no Egito, nesse contexto que a gente já acabou de ver, mas depois de um tempo, eu quero pegar aqui do tempo onde o povo chegou na Terra Prometida, onde o povo assenta na Terra Prometida, até o início da monarquia, até começar o período dos reis no povo, mais ou menos de 1200 a 1040 anos antes de Cristo, dentro desse período aí. Então a gente vai chamar esse período de sedentarização, que é quando o povo adquire uma vida. O povo antigamente era um povo nômade, como a gente já falou, ou seja, um povo que em um determinado momento estava no lugar, depois estava em outro lugar. Já começou com Abraão isso. Abraão depois migra para a Terra Prometida, migra para Canaã, depois retorna para o Egito, e aí começa toda essa história até se tornar escravo, enfim. E o processo de sedentarização do povo de Israel, nós chamamos quando o povo se fixa na sua terra, na Terra Prometida. A partir daquele momento,
Não que o povo ele tenha uma vida sedentária no conceito de a gente não vai fazer mais nada, não. Mas agora acabou aquele processo de ser nômade. Então vamos lá. Então eu quero pegar desse período, desse sedentarização, até o período da monarquia. Então se você entender, se você acompanhar aí, você vai ver que evidentemente o jeito de ser povo de Deus mudou. Né? Antigamente o povo vivia no sistema nômade, cada hora no lugar, e agora eles se fixam. Então o estilo de vida do povo muda. E isso é importante que a gente tenha em mente quando nós estamos falando do significado dos ritos para o povo de Deus. Então agora o povo ele vai se tornando agricultor. Antigamente eles trabalhavam apenas com gado pequeno, agora eles passam a trabalhar com gado de grande porte. Então alguns clãs, né, se localizam mais perto de regiões montanhosas, outros mais perto de planície. Então o que acontece? Quando chega esse momento do povo chegar na terra de Canaã, a Páscoa também ela sofre uma transformação de significado. Olha que interessante esse negócio. Então, o conteúdo, as cerimônias, da forma como foram feitas até aquele momento, elas perdem o significado porque agora o povo está livre. Agora o povo está liberto. Então, apesar de que boa parte do ritual ele foi mantido, algumas outras coisas, alguns outros motivos para celebrar a Páscoa começaram a ser inseridos na Páscoa. Então, só para a gente entender, né, a Páscoa continua, nesse momento, a ser celebrada entre famílias, tá? Então, ela começou a ser celebrada dentro das famílias, você se lembra, né? Moisés deu a ordem, cada um dentro da sua casa. Mas, a partir desse momento agora, que o povo tinha liberdade de ir e vir, mesmo assim, a Páscoa continuou a ser celebrada entre famílias, mas agora um elemento novo aparece aí na história. Olha que interessante. A Páscoa, nesse momento, ela deixa de ser um ritual vamos chamar, de uma troca de favor com Deus. Quero que você me entenda bem. Obviamente, foi Deus que ordenou, certo? Mas, no coração do povo, né, na forma de entendimento do povo, eles celebrando a Páscoa, ou seja, cumprindo uma ordenança de Deus, Deus os livraria. Deus os livraria do extermínio. Tranquilo? Então havia o entendimento se eu não cumprir aquilo que Deus está determinando, o ritual que Deus está determinando, o exterminador vai me pegar. Então, a partir desse momento da sedentarização, que o povo está na Terra Prometida, a Páscoa ela se transforma, ela muda um pouco para algo maior do que simplesmente o livramento divino. Mas ela torna-se agora uma memória daquilo que Deus fez. Então vamos entender aí. A partir desse momento que o povo está na Terra Prometida, veja, eles agora não precisam, né, agora clamar, eles não têm mais o medo do extermínio. Eles chegaram naquilo que Deus havia trabalhado, que Deus havia proposto para eles. Mas a partir desse momento, eles passam a se lembrar, a cultivar a memória da salvação que Deus havia feito. Olha que legal isso, né? Então a Páscoa, ela adquire agora um sentido mais amplo. Não é só um livramento. Não é só um receio de extermínio. Agora olha, isso se cumpriu e nós agora celebramos a Páscoa para declarar que nós fomos libertos, que nós fomos salvos daquele período de escravidão. Então nesse início aí, no início, a Páscoa ela era celebrada como preservação contra o exterminador, contra o extermínio. Agora, eles passam a celebrar a Páscoa como lembrança do livramento. Você entende como é que, dependendo do contexto que o povo está, o ritual, ele adquire um novo significado, ou o significado dele é ampliado? É importante que a gente entenda isso, porque daqui a pouco nós vamos chegar na gente. Qual o significado nosso, como cristãos do século XXI, para a Páscoa? Né? A gente já sabe que não tem a ver com coelho, com essas coisas de chocolate, né? Mas qual é o significado real bíblico para nós?
Então, eu disse para você, né, que nós pegaríamos o contexto, a Páscoa estava relacionada ao capítulo 12 do livro de Êxodo. Então, eu quero pegar com você alguns versículos desse capítulo 12 de Êxodo, para que a gente venha entender como foi na prática a instrução de Deus para Moisés. E agora que você já entendeu um pouco do plano de fundo, vai ficar interessante para a gente bater um papo. Então, Êxodo 12, do versículo 21 ao versículo 28. Então, vamos lá. E chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhe disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia de casa, da porta da sua casa, até pela manhã, porque o Senhor passará a ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga das portas, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto, para vós e para vossos filhos, para sempre. Uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. Então, conforme a gente leu no texto, o texto de Êxodo capítulo 12, a partir do verso 21, vamos entender um pouco como é que esse texto se divide em relação às instruções que Deus passou, que Deus transmitiu até Moisés e Arão transmitindo para o povo. Então essas instruções começam em primeiro lugar com Moisés convocando os anciãos de Israel e instruindo a eles sobre a missão de como deveria acontecer a Páscoa. Então a primeira coisa que a gente entende é que é necessário que haja um entendimento do que devemos fazer, o que representa aquilo e, acima de tudo, entender o que Deus está querendo transmitir. Então Moisés fez isso. Em primeiro lugar, no versículos 21 e 22, ele passa as instruções para a Páscoa dos anciãos, de pegar o animal, de tomar o ramo de isopo. Então aqui, clareando, isopo ele é uma planta onde as folhas elas são de um formato onde o líquido, ela retém esse líquido e aí a gente pode usar como se fosse uma brocha de pintura, sabe? Então, isopo estava relacionado a isso, que ninguém deveria sair da porta, essas foram as instruções. Depois, no versículo 23, Moisés apresenta as razões pela qual eles deveriam celebrar a Páscoa, que estava relacionado à passagem do exterminador sobre as casas, então era uma proteção. Depois, no versículo 24 e 25, Moisés, ele fala sobre a importância de que esse decreto seja um decreto para os pais, para os filhos, e mesmo quando estivesse na terra prometida, haveria uma continuidade disso, eles deveriam observar isso. Depois, ele faz uma explicação, no versículo 26 e 27, sobre o significado da Páscoa, o nome Páscoa, né? E aí ele diz ali, olha, quando seus filhos perguntarem que cerimonial é esse, que ritual é esse, e aí era para responder que foram quando os filhos de Israel, eles se prostraram diante do Senhor, sendo livres do extermínio. Então, vamos entender um pouquinho isso. Então, primeiro, Moisés, ele convoca os anciãos e dá ordem para preparar a Páscoa. Segundo, ele instrui os detalhes, né? Como preparar os elementos que comporiam o ritual da Páscoa. Depois, ele vai fornecer as razões do porquê daquele ritual. Como eu já falei, acerca do isopo, né? O isopo é uma planta aromática. Vou dar uma referência para você, se você, lá em Números, capítulo 19, versículo 6, e também Salmo 51, versículo 9,
vai fazer referência ao isopo e entendendo que as razões estavam relacionadas a afugentar o exterminador das casas dos hebreus, né? E o quarto, que eu acho que é uma das coisas muito interessantes que a gente tem que atentar, está relacionado à dimensão profética da Páscoa, né? A Páscoa, ela vai além. A gente já falou um pouco sobre isso, que a Páscoa existem ressignificâncias da Páscoa, e esse texto também vai falar sobre isso, que a Páscoa ela não se encerra simplesmente com um agradecimento pela libertação da escravidão, mas a Páscoa ela alcança uma dimensão maior do que simplesmente sair de um tempo de escravidão e agora alcançar a liberdade, mas ela está relacionada à dimensão profética de que Deus está presente no meio do povo. Então, quando o povo está na terra prometida, quando Moisés diz, olha, esse cerimonial, esse ritual, será para ação perpétua, isso significa que o povo iria entender, com o tempo, que mais importante do que o livramento, vamos dizer dessa forma, é a convicção de que Deus está presente, de que Deus, a presença salvadora de Deus, era com o povo. Agora, olha que interessante, o próprio Jesus, ele deu continuidade a esse processo de Páscoa, quando ele amplia o sentido da ceia. Olha só, lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, né, no verso 24 até o 26, Jesus, ele continua ampliando esse conceito de Páscoa quando ele diz, fazer isso em memória de mim. Então, a ação de Jesus não era simplesmente uma ação salvadora, libertadora, livrar do mal, mas era uma ação de presença. Cada vez que nós celebramos a ceia, nós entendemos que a presença de Jesus está sobre nós. Então, o significado da ceia para o povo, Moisés, quando instrui o povo, Deus foi trabalhando esse conceito, fala assim, olha, é importante que vocês entendam que não é só um ritual que representa uma coisa, mas é algo que vai se revelando a cada dia, que é o sentido de que Deus está presente. Olha só, versículos 26 e 27, que vai providenciar a explicação do nome de Páscoa para todas as gerações. Interessante que o texto mostra que a celebração da Páscoa, ela, a partir daí, quando chegar nesse momento de perpetuar, quando o povo já estiver na Terra Prometida e tantas coisas, que o significado ele vai ser ampliado. Então, por quê? Porque agora não existe mais o medo de Faraó, agora não existe mais o medo do anjo da morte de extermínio, e nem de outros exterminadores, porque o povo que está ali na terra de Canaã, ele é um povo soberano. Na verdade, os outros povos temem o povo de Deus, mas o significado agora, eu volto a repetir, é que um povo liberto, um povo agora já estabelecido na terra, é um povo que é marcado pela alegria e pela certeza da presença de Deus. Então agora a Páscoa, ela é celebrada porque Deus está conosco. Deus nos livrou, Deus nos preservou e Ele agora é Senhor sobre as nossas vidas de maneira plena. E a gente pode sentir isso e por isso que a gente comemora. Então, no momento da sedentarização, até o momento da monarquia, a Páscoa adquire esse novo sentido aí. Então, vamos entender um pouco do período monárquico, né? Dessa parte agora onde o povo está junto ali ao período de monarquia. Olha que interessante. De maneira bem simples, assim, no período da monarquia, o povo, existe um silêncio em relação à Páscoa. Até existe o profeta Oséias, no Reino do Norte, ele até exorta o povo sobre a importância de voltar. Ele critica o povo pela ausência da Páscoa. Parece que o povo se esquece um pouco, sabe, de que Deus é com eles. E a gente conhece um pouco o contexto histórico. A gente percebe que no decorrer do tempo, o povo de Deus, quando se encontra num tempo de marasmo, num tempo de tranquilidade, parece que as obrigações do bom sentido, porque obrigações que nos fazem lembrar de quem Deus é nas nossas vidas, parece que isso vai ficando um pouco para trás, vai amortecendo,
E isso aconteceu também na história do povo de Deus. Mas eu quero voltar um pouquinho atrás ainda e falando um pouco do período um pouco antes da monarquia. Tem um detalhe que passou batido que eu quero voltar lá. Olha que interessante. Quando o povo sai do Egito, o povo ele enfrenta a caminhada no deserto. Depois da caminhada no deserto, ele vê as maravilhas. Na caminhada do deserto, ele vê as maravilhas de Deus se cumprir, o maná do céu, a água brotando da rocha, entre outras coisas, e entra na terra prometida. Quando existe um novo significado da Páscoa, todos esses elementos que eu acabei de citar, todos esses milagres, esse acompanhamento de Deus, a nuvem que acompanhava de dia, a coluna de fogo durante a noite, tudo isso se junta aos elementos da Páscoa. Tudo isso se junta ao povo de Deus como motivo de celebração ao Senhor. Então, olha só, a Páscoa que inicia com o momento de extermínio do povo lá no Egito, agora adquire o significado de tudo aquilo que Deus veio fazendo no decorrer da história. Então, é importante que a gente entenda isso, que a Páscoa ela foi a cada vez mais tendo o seu conceito ampliado na história do povo. E foi justamente nesse momento que o povo toma consciência de que a fé deles, na verdade, a fé do povo daquele momento se torna visivelmente diferenciada da fé que os outros povos tinham nos seus deuses. Até aquele momento, os outros deuses eram deuses que cada um tinha a crença de que o seu Deus era um Deus que protegia e que livrava. E assim também era a fé do povo de Deus, um Deus que protegia e um Deus que livrava. Agora, existe um ressignificamento da fé. A partir desse momento, não é apenas o Deus que se clama e livra, mas é o Deus que é presente na história corrente do povo. Então, esse fato é importante. Nesse tempo da história, a Páscoa ela vai representar que a fé do povo de Deus agora é uma fé consolidada num Deus presente. Não como os outros povos, que é apenas um Deus que se encontra à distância e quando se solicita vem. Não, Deus agora, para o povo, é um Deus que é presente na história do povo. Um Deus que providenciou libertação, mas é um Deus que foi cuidando de passo a passo enquanto o povo chegava aonde Deus desejou que ele chegasse. Então é importante que a gente entenda isso, esse ressignificamento da Páscoa, porque agora o povo de escravo agora é livre. Antigamente de uma cultura pastoril, de pequeno rebanho, agora o povo se torna agricultor. De seminômades, de estarem ali estabelecidos em lugares diferentes, agora sedentários, ou seja, fixos numa terra. Então o povo mudou. O povo antigamente, de um estágio de medo, agora o povo vai para um estado de coragem, de conquista, de domínio, de exploração da nova terra. E também agora passa de um ato, além de um ato, entre aspas, místico, de livramento, para uma concreta fé de relacionamento com Deus. Isso é fantástico quando a gente entende que as coisas de Deus, elas são ressignificadas na nossa vida de acordo com a nossa caminhada. Isso também aconteceu com a Páscoa. Legal? Eu queria voltar isso aí para que a gente fechasse aquele momento ali de momento de sedentarização do povo até a monarquia. Então, legal. Pegando o gancho agora, disse já você que no período da monarquia houve um silêncio da celebração da Páscoa. A Páscoa, ela deixou de ser celebrada. Deixou de ser lembrada como nação de Israel. E Deus não deixou barato. Veio lá o profeta, eu já disse isso para você, o profeta Oséias, você encontra lá em Oséias 12, ele vai criticar o povo pela ausência da celebração. Depois veio a questão do reino dividido, tá? Mas essa é outra aula. O reino de Israel se divide, reino do norte, reino do sul, Israel ao norte, Judá ao sul. E ali, no reino de Judá, o rei Josias, tá? Anos 642 a 609 a.C., o rei Josias ele faz uma reforma na nação.
Interessante que nessa época o Império do Norte, o Reino do Norte, Israel já havia sido destruído, já havia sido levado cativo, né? E aí, por ordem de Josias, a Páscoa ela é restaurada no meio do povo. Olha que legal isso, né? Então, você começa a perceber algumas coisas. No período monárquico, que começa lá com Saul, depois vai se ampliando, a nação de Israel como um todo se esquece, e eu quero usar essa palavra mesmo, se esquece de quem Deus era na vida deles. Lembra que Moisés deu a ordem, olha, isso será para a memória dos teus filhos e filhas. Tanto a questão do livramento, como a questão das obras de Deus, dos atos de Deus que foi ressignificado. Mas chega na monarquia, o povo ele fica meio que amortecido. Aí Josias ele faz isso, Josias ele vem e faz uma reforma. E novamente a Páscoa ela sofre uma alteração no sentido da forma do ritual, de como se celebrava. Porque o contexto já era outro. Entende isso? O contexto já era outro. E aí o que acontece? A partir de agora, a Páscoa, que era uma reunião exclusivamente familiar, ela agora se torna uma prática oficial do templo em Jerusalém. Então, antigamente, cada família, ela celebrava a Páscoa na sua casa, agora não vem o rei, e agora o templo passa a ser o centro da Páscoa. E o que acontece, alguns detalhes que acontecem nesse tempo. Isso que eu acabei de citar para você sobre a questão do templo, está lá em Deuteronômio 16, do 1 ao 8, tá? Você pode anotar e você pode ler depois. Mas a Páscoa agora ela começa a ser vivenciada algumas coisas. Por exemplo, o gado agora é maior. Lembra que era o cordeiro oferecido em sacrifício, agora já é o boi. A coisa avolumou. O boi agora se torna vítima do sacrifício. A Páscoa ela era assada, né? O cordeiro imolado ali ele era assado. Agora já há a possibilidade desse cordeiro ser cozido, né? Em lugar de assado. Uma outra coisa, né? Que é importante. Na verdade, isso aqui é importante. A memória do êxodo, aquela primeira memória lá atrás, do Egito, do povo sair do Egito, do livramento do Egito, continuou sendo o principal motivo da celebração. Aliás, deixa eu abrir um parênteses, de repente eu não me atentei a esse detalhe, mas a passagem do Egito, tá? A memória do êxodo do Egito nunca saiu do radar da Páscoa, tá? Então, assim, sempre, mesmo a Páscoa tendo ampliado o conceito daquilo que o povo estava comemorando, o conceito da Páscoa foi ampliado para outros livramentos, outros momentos da presença de Deus, o principal motivo sempre estava relacionado à ordenança de Deus para Moisés ali transmitir ao povo, tá? Então, só para ficar claro isso, porque mesmo nesse momento em que a Páscoa vai para o templo, né, através do decreto lá do rei Josias, o significado da Páscoa principal continua sendo a saída do êxodo, tá certo? Depois desse momento em que o rei Josias ordena o retorno da celebração da Páscoa no período da monarquia, o povo ele vai por exílio babilônico, você lembra, né? O Reino do Norte já havia sucumbido, depois mais tarde Judá também vai se sucumbir, e o povo vai por esse período no exílio babilônico, no período ali de 598, 537 a.C. Então, naquele momento, durante o exílio babilônico, que o povo está lá escravo, o povo volta de novo ao sentimento de esperança de um Deus libertador. Olha só que interessante. Volta como lá no Egito, até porque a situação ela é similar. E esse é um tema que é muito abordado ali nos textos de profeta Isaías, tá? Você vai encontrar lá Isaías capítulo 40 em diante, até o 55, você vai encontrar esse período aí onde o povo está nesse momento. E, obviamente, a atividade de templo, né, cultual de templo, ela desaparece. O povo tá escravizado, está na Babilônia. E aí surge uma cultura da sinagoga, vai surgir a cultura da sinagoga e também de muita produção literária. O povo vai começar a escrever demais. E aí interessante que a Páscoa ela não é interrompida
a Páscoa continua sendo celebrada, só que ela vai adquirir um novo significado. Lembra que eu falei? Dependendo do contexto que o povo estava envolvido, o significado da Páscoa, ele acompanhava esse contexto. Então ali o que acontece? O povo agora era escravo, não tinha liberdade de cultivo como estava antes na sua terra prometida. Então, volta a cultura do gado pequeno. Lembra? Gado pequeno, depois subiu, ampliou, volta para o gado pequeno de novo, através de ovelhas e de cabras. Né? A celebração, ela volta para o contexto familiar, obviamente, não tinha mais a questão do templo, né? E o ritual de sangue, do sangue do cordeiro ali imolado, volta novamente a ter o significado de livramento do extermínio. Percebe? Então, nesse momento que o povo está ali, nós vemos essas variações da celebração. Enquanto o povo é livre, a Páscoa ela exprime algo. Quando o povo é escravo, torna-se ao entendimento da Páscoa lá do Egito. Isso acontece aqui no período babilônico. Mas algumas coisas acontecem bem interessantes. Agora não se joga fora mais algumas partes do animal sacrificado, não se quebra os ossos do animal sacrificado. Existe uma permissão para celebrar a Páscoa no segundo mês, para quem não consegue sacrificar no primeiro mês. Agora a Páscoa ela é permitida a participação de estrangeiros, aquilo que não era antes. Então entende, mesmo o povo num contexto de escravidão, agora na Babilônia, mas existe uma ressignificação da Páscoa novamente, de acordo com o contexto que o povo está vivendo. Então é importante que você entenda isso. Então, volta-se no período babilônico a uma esperança de livramento contra o extermínio, porém, algumas formas ritualísticas elas são adaptadas de acordo com o momento. Quero falar um pouco da Páscoa no período grego. No livro de 1ª e 2ª Crônicas, e também no livro de Esdras, indica que a Páscoa ela vai preservar, já nesse período posterior, tá? Posterior ao exílio, a Páscoa ela vai reservar um pouco do cerimonial de templo, mas também ela é mantida fora do templo. Olha que interessante. Depois disso, o conceito de Páscoa ele se amplia mais ainda. Vai para o contexto de templo, né, juntando aí a monarquia com o tempo de nômade ou seminômade do povo, tanto no templo como na família, nas casas, as famílias agora elas celebravam a Páscoa. Né? O gado maior ele é readmitido de novo, tá, a participar do momento da cerimônia. Agora a carne deve ser assada e não cozida. Lembra que no tempo do templo a carne ela passou a ser cozida, mas agora eles retomam a originalidade das instruções lá de Moisés. Agora, a partir desse momento, o leigo, né, volta a executar o ritual de sangue, não era apenas o sacerdote do templo. Entre outras coisas, né, existe agora a inserção do levita na participação da celebração da Páscoa. A música, até porque o papel do levita ele era um papel amplo de serviço, mas especificamente a música passa a fazer parte agora da celebração da Páscoa. O vinho encontra o seu lugar e agora a Páscoa retorna, apesar dela ser também preservado o ambiente familiar, ela retorna para o templo, tá? Aliás, como lugar central da celebração da Páscoa. Então o que acontece, queridos? Você percebe que a Páscoa, com o significado de livramento ampliado para um significado de presença de Deus, ela acompanha o dia a dia do povo, né? Ela acompanha o contexto, a necessidade, o jeito do povo ser. Isso acontece na caminhada com Deus, né? A caminhada com Deus não é uma caminhada engessada. Os formatos de Deus agir, as ordenanças de Deus, elas têm um significado humano. Elas têm um significado de acordo com a caminhada humana dos seus filhos. E é importante que a gente entenda isso. Por isso que hoje nós temos a Páscoa como algo vivo nas nossas vidas. Eu fiz essa pergunta um pouco antes aí, que você reflita sobre isso, né? Qual o significado da Páscoa para você hoje?
olhando para todo esse cenário bíblico que a gente acabou de estudar, a gente acabou de entender, onde a Páscoa foi tendo as suas complexidades de acordo com o momento. E eu quero que você olhe isso também nesse tempo de hoje, né? Como é que você celebrará o seu tempo de Páscoa nesse dia? Vivendo o contexto que está sendo vivido, tudo aquilo que está acontecendo, qual é a esperança que a gente tem? É importante que a gente entenda isso, né? Para que a Páscoa adquira um significado real. Eu creio que no momento que nós estamos hoje, a Páscoa ela está relacionada sim a um sentimento de livramento das coisas que nos cercam, que vêm buscar um extermínio nosso, mas também é um significado de que Deus está conosco, né? De que Deus está presente nas nossas vidas. Está presente nas nossas famílias, está presente na igreja. Como Jesus disse, olha, a cada momento que nós tomamos a ceia, essa representatividade de que Ele está no meio de nós, tudo isso é a nossa Páscoa hoje, né? Então, quero fazer um resumão aqui para fechar, tá? Para você. Resumindo então, né? A Páscoa mosaica ali, né, de Moisés, ela era marcada então pelo medo do extermínio, lembra lá? Esse Mekshit, o ritual ele tinha como alvo principal afugentar o mal, lembra? Então o povo bíblico então ele tomou esses costumes de olhando outros povos. A fé dele foi ampliada, o conceito de fé foi ampliada de acordo com a caminhada do povo, de livramento, de deserto, de milagres, de Deus presente. E tudo isso foi se incorporando ao conceito de Páscoa. Os olhos do povo foram abertos, né? Os olhos tiveram os olhos abertos. Deus mesmo se encarregou de fazer isso, né? A gente diz que Deus foi o próprio missionário entre o povo e anunciar essas boas novas. Até isso é representado lá em Lucas 10, quando o anúncio de Jesus, né, também ele é feito aos pastores ali. Não temam, né? Eis que vos trago boas novas, nova de grande alegria que será para o povo. Né? Então a Páscoa, ela anuncia o fim do medo. O fim do medo, porque o Deus que faz a promessa, ele é o Deus que cumpre. Então quando Deus ele deu uma ordenança, o povo cumpriu, o povo foi preservado, mas o fim do medo também entendendo que se Deus está presente e Ele diz da sua palavra, não temas, nós podemos crer que o Deus que não falha é o Deus presente junto a nós. Então a Páscoa ela exprime também uma confiança em Deus. A Páscoa ela representa que Deus está presente. Então com isso eu digo que a Páscoa não é uma cerimônia nostálgica do passado, não é simplesmente um ritual de saudade, ou daquele tempo, os heróis, Abraão, Isaac e Jacó, Moisés, os heróis da fé. A Páscoa não é só isso, não é um ritual de tempo e espaço do passado, do povo bíblico, mas é algo vivo nas nossas vidas. Entenda isso. A Páscoa, ela representa algo vivo nos nossos dias, né? Então é importante isso. E quando nós olhamos lá para o texto de Êxodo, onde Moisés faz menção a se lembrar, a que os filhos se lembrem, eu quero destacar aqui uma coisa. Na Bíblia, 2 verbos se sobressaem: esquecer e lembrar. E quando a Bíblia fala, na verdade apela ao povo para que o povo se lembre dos atos de Deus, né, dos atos do Senhor, e está procurando garantir o futuro da nação. Quando nós nos lembramos de tudo aquilo que aconteceu, daquilo que Deus, de como Deus se moveu em relação ao seu povo no decorrer da história, nós podemos ter motivos mais do que suficientes para comemorar uma Páscoa, dizendo que, olha, assim como Deus fez, continuou fazendo, e assim como Ele está fazendo nos nossos dias, nós podemos crer. E nós cantamos isso, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. O significado da Páscoa é o significado de vida. Os alvos de salvação de Deus, isso nos gera fé no seu povo, certo? Então, celebrar a Páscoa, na verdade,
é resgatar os atos de salvação de Deus em relação ao seu povo. Tanto no passado, as ações de Deus ao seu povo no passado, crendo que Ele pode e continua fazendo isso no presente, sobre as nossas vidas, né? Seja na libertação do povo do Egito, no cuidado da terra prometida, da volta do exílio e representado também na pessoa de Jesus, né? Na figura de Jesus Cristo, na sua obra salvadora, na sua obra redentora, num Jesus que não só fez isso ali com seus discípulos há 2000 anos atrás, mas a certeza que temos de um Espírito Santo que está presente hoje em nossas vidas, está presente no meio da igreja, no meio do seu povo, está restaurando, está dando forças, está nos sustentando, e por isso nós podemos celebrar a Páscoa, trazer esse testemunho vivo, dizendo assim, o Senhor é conosco. Então, queridos, que eu e você possamos nos lembrar, sim, dos desafios que o povo do Antigo Testamento teve e venceu, mas continuar nos lembrando que os desafios que nós temos em Cristo, nós também venceremos, porque Ele é a nossa razão, Ele é a nossa Páscoa. Então, a intenção da celebração da Páscoa é afirmar de geração em geração que as práticas de Deus no meio do seu povo são reais e continuarão sendo reais, porque Ele é real na história do seu povo. Amém, gente? Então, esse foi um panorama, tá? Eu quis trazer esse panorama bíblico, panorama histórico acerca da Páscoa, porque nós estamos aí, celebrando esse dia e entendendo que Deus é o nosso refúgio, assim como diz o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, mas também Ele deve estar presente conosco na hora das alegrias. Então, que você possa guardar esse tempo em você e que Páscoa seja esse momento de esperança, momento de alegria, momento de certeza de que Deus está conosco. E aí uma pergunta final, né? Já fiz essa pergunta, mas que você possa refletir aí na sua casa. Hoje, qual o significado da Páscoa para você, dentro do contexto que você está vivendo? Você tem motivos para celebrar? Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus, e que vivamos um tempo na certeza de que o Senhor é conosco para a glória do Senhor, para a glória dele mesmo. Amém? Grande abraço, fiquem na paz. Deus abençoe.